A Prefeitura de Limeira informou que o índice de infestação predial de larvas do mosquito da dengue na cidade está em 1,6. O que isso significa? Configura-se em situação de alerta, conforme os parâmetros do Ministério da Saúde. Gente, segundo a administração pública, o excesso de chuvas e a presença de recipientes em locais descobertos são fatores determinantes para o aumento do risco. O que aconteceu? A pesquisa envolveu quase 5 mil imóveis no município. Então, os agentes foram de casa em casa, fizeram um trabalho chamado busca ativa. Entraram nas residências, verificaram também todas as situações de terrenos e conseguiram identificar quais são os bairros, fizeram esse mapeamento de risco, onde eles encontraram criadouros do mosquito. É uma situação realmente muito preocupante, né, gente? Até porque não para de chover, não estamos nem perto aí do final dessas chuvas. Você vê, hoje nós estamos no dia 8. Historicamente, as chuvas começam a cessar no finalzinho do mês de março. Então aí nós temos aí pelo menos mais 20 dias, né? De chuvas aí quase que diárias. E olha só, gente, a repórter Ana Paula Rosa, tá? Ela está ao vivo nas zoonoses, lá da cidade de Limeira. Vamos colocar aqui a Ana. Ana, tudo bem? Muito boa tarde para você. Obrigado, viu, por participar aqui do Tá No Ar Campinas. Então a gente já informou que a situação do município é de alerta, né? Agora, Ana, se a população não tomar cuidado, se a população não aderir às campanhas, se a população não fizer a sua parte, quer dizer, aí do alerta, esse índice aí rapidamente muda. Muito boa tarde, Ana. Quais as informações você traz pra gente, atualizadas, desse caso aí de dengue na cidade de Limeira? Boa tarde, Leandro, a todos que acompanham o programa Tá No Ar Campinas. Leandro, de fato, há uma informação aqui na cidade de Limeira que o índice de infestação predial está acima do limite, é 1,6 o número. Isso significa estado de alerta. Quem vai nos dar mais informações é a Pedrina Costa, ela é gerente da divisão de zoonose aqui da cidade e vai explicar esta pesquisa que envolveu 4.854 imóveis. Como que ela funcionou e o que isso significa aqui para a cidade de Limeira e também para os limeirenses em geral? Boa tarde. Boa tarde. O índice, a avaliação, né, que é a avaliação de densidade larvária, que é assim que nós chamamos, ela é preconizada pelo Ministério da Saúde e ela ocorre pelo menos em 3 momentos distintos do ano. Então, em janeiro, julho e outubro, né? E nessa primeira, que foi agora em janeiro, nós encontramos esse índice, né, que indica que a cidade está alerta, um número muito grande de larvas presentes nos domicílios, né? E só para você ter uma ideia, né, 78%, né, nós encontramos de recipientes que estavam em situação de risco, né? E isso indica que nós podemos sim ter problemas em relação à dengue, né, a casos de dengue, como já vem acontecendo, justamente por conta do alto índice de infestação larvária que encontra-se aqui na cidade. E quais são os principais recipientes que acabam abrigando o mosquito da dengue? Para você ter uma ideia, 68% desses recipientes, né, durante essa pesquisa, nós chegamos à conclusão que poderiam ter sido guardados secos em local coberto, né? São utensílios de posse do usuário, do proprietário do imóvel e que não são jogados fora, como por exemplo garrafas retornáveis, baldes, né, que simplesmente poderiam estar guardados corretamente. Nós também encontramos, né, nessa pesquisa, ainda nós estamos falando da questão do vaso, né, de planta, aquele pratinho que fica sob o vaso, né, onde nós também encontramos vários com água, com larvas,
Nós ainda estamos falando de planta na água, né? Nós estamos falando de materiais plásticos diversos, né? Que de repente estavam no quintal e que poderiam ter sido descartados corretamente. E foi feito um mapeamento até para entender a geografia aqui da cidade de Limeira, quais bairros ou zonas da cidade que tem mais incidência das larvas? Na realidade, para essa pesquisa e para o trabalho, né, diário de prevenção, de controle da dengue, nós dividimos o município em 8 grandes áreas, né? E quando a gente faz a pesquisa também, né, a gente classifica essas áreas como alerta, satisfatória ou risco, né, de acordo com os parâmetros do Ministério da Saúde. E aqui nós tivemos uma área praticamente, não tem nem como falar, né, porque são das 8 áreas, 6 encontram-se em estado de alerta, né? Somente 2 áreas apresentam um nível satisfatório, um índice abaixo de 1. E nós temos, assim, regiões que estão um pouquinho mais críticas, né? Porque o índice deu um pouco mais alto, mas isso não significa que nós podemos menosprezar as outras que também deram um índice um pouquinho inferior, mas acima de 1. Né? Então é necessário que toda a população nesse momento, principalmente por conta das chuvas, do sol, nós estamos vendo que isso está acontecendo em todo o estado, né? Em todo o país. O número de dengue esse ano de casos confirmados já aumentou e nós precisamos que cada munícipe faça a sua parte em relação ao controle, à prevenção da dengue, né? Então é preciso que verifique o seu imóvel, principalmente no período de chuvas, recolha esses materiais, esses utensílios que são de propriedade do morador e são de uso, aquilo que pode ser descartado, que por acaso utilizou lá em dezembro, numa reforma da casa, nas festas de fim de ano, deve ser descartado, né? Nos ecopontos aqui na cidade nós temos 11 ecopontos que podem fazer esse descarte e verificar, né? Colocar água sanitária em ralos, estar verificando o seu imóvel pelo menos uma vez por semana para evitar essa formação e a manutenção de criadouros nos imóveis. Em relação aos dados, há um número de aumento, uma porcentagem em relação ao ano passado, já que vocês possam passar? Não, nós não tivemos. Nós tivemos em outubro, né, um índice satisfatório, mas quando nós comparamos com o mês de janeiro de 2022, 2021, nesse mesmo período a cidade também estava em alerta, né? Então, isso pode ser devido às chuvas, isso pode também, né, a gente acredita que por conta das festas do final do ano, né, que as pessoas depois acabam se descuidando um pouco, da questão, né, às vezes as pessoas têm essa mania de fazer pequenas reformas no final do ano e acaba ficando lá esse material. Mas assim, nos anos anteriores nós também tivemos um índice semelhante a 1,6, que indicava em janeiro uma situação de alerta. Agora, em outubro, nós estávamos com um índice de 0,7 numa condição satisfatória, né? Não havia assim a presença de tantas larvas aqui no município. E é importante também a gente lembrar que quem faz a transmissão da doença é o mosquito, né? É o vetor Aedes aegypti. E se nós cuidarmos dos criadouros, eliminarmos os criadouros, nós não teremos mosquito circulando e fazendo essa transmissão de pessoa em pessoa, já que a transmissão, ele pica uma pessoa contaminada, pica um doente e acaba fazendo essa transmissão da doença. Então isso é evitável, depende de todos nós, né, que façamos a nossa parte. Eliminando os criadouros, a gente não tem uma quantidade de mosquitos, né, que possa fazer essa transmissão da doença no município.
Já agradecendo então as informações da Pedrina Costa, ela é gerente da divisão das zoonoses da cidade de Limeira. Lembrando então, como a Pedrina bem falou, né, quando os agentes da dengue não fazem a inspeção, existem mutirões aqui na cidade, principalmente aos sábados, viu, que contemplam algumas áreas aqui da cidade. Mas mesmo quando isso não acontece, né, a gente fala pelo índice de infestação que está alto, a população deve, por conta própria, dar uma olhadinha ali no quintal, 10 minutinhos por dia, né? Se fala bastante disso, você já consegue ver se tem ali um pote abandonado no quintal com água, um pneu, uma caixa d'água sem limpar. É sempre importante a gente ter esse cuidado dentro de casa, porque protege a família e também os vizinhos. E eu volto com você aos estúdios, Leandro. Ana, olha só gostaria de saber uma perguntinha. Acho que a Pedrina está aí contigo ainda. Tá aí, já dá pra gente... Exatamente, sim. Verificar com ela, por favor, Ana, com relação ao índice de desenvolvimento dessa larva, né, índice de Breton, quer dizer, então essa preocupação já é imediata, já é para agora, ou isso deve ainda explodir daqui para frente? E uma outra questão, Ana, só qual foi a aceitação do munícipe de Limeira, da população com relação ao trabalho desses agentes? Por quê? Porque em muitas cidades os agentes encontram dificuldades para entrar na residência, né? E aí depois os casos explodem, quer dizer, a pessoa não deixa que o trabalhador, que o servidor entre na residência dela para fazer essa vistoria. Nada mais é a importância de permitir a entrada desse agente. Ela só vai verificar se existem criadouros. Se existirem, ela vai orientar aquela pessoa a reduzir, enfim, a limpar aquele terreno ou aquele quintal. Então, essas duas questões só com ela, Ana, por favor. Repassando então as informações e as perguntas do Leandro, apresentador do Tá no Ar Campinas. Pedrina, conta pra gente em relação ao índice de desenvolvimento dessas larvas, se já é uma preocupação para agora para a população, é isso que ele pergunta? Sempre, né? E mais ainda nesse momento, nós estamos num período de sol e chuva, onde nós temos, né, biologicamente o ciclo do mosquito acelerado. Então, no prazo de uma semana, esse mosquito ele pode já passar de ovo até o mosquito adulto, né? Então, essa preocupação é agora, né? É importante que a população faça essa vistoria. Como você disse, Ana Paula, não precisa do agente para eu poder vistoriar o meu imóvel. Né? Esse cuidado com a minha saúde, com a saúde da minha família, da minha comunidade, deve partir de cada cidadão. Né? E o trabalho, sim, ele continua de segunda a sábado, né? Como você mencionou também, com as ações de prevenção, com as ações de controle, e aos sábados com os mutirões, levando essa informação para a população. Junto com o agente, o morador ele verifica quais são os pontos críticos do imóvel, né? Que a função do agente é apontar para ele esses pontos críticos, para que depois ele também consiga realizar essa missão sozinho, que é cuidar do próprio imóvel. Uma outra pergunta em relação à aceitação da população com os agentes, como que está aqui na cidade de Limeira? Por enquanto, eu posso até chamar de uma situação tranquila, porque nós temos, né, as recusas, né? Então ainda nós temos pessoas que recusam o trabalho, mas aqui também a gente encaminha já para multa, né, no caso de recusa do trabalho, são 75 FESPs, né, hoje. É um valor considerável, né, para uma recusa. Nós insistimos, nós explicamos, né, geralmente os supervisores, a chefia de campo vai até o imóvel, explica qual é o trabalho do agente, que é exclusivamente orientar. A gente sempre fala que é um trabalho educativo, né, porque ele vai lá para orientar o morador, verificar o imóvel. É somente isso, então o restante nós não temos interesse em nada. Né? E se nós não conseguimos realizar isso, nós passamos para a vigilância sanitária, né? Essa recusa, e a vigilância sanitária já faz lá a lavratura do auto de infração no caso desse imóvel. Tem uma média em porcentagem da recusa que acontece hoje em dia?
não chega, olha, a porcentagem eu não tenho, mas assim, nós temos uma média, acho que de 1 ou 2 a cada 2 semanas, algo semelhante, entendeu? Porque tem pessoas que elas recusam ali na hora, né? Seja porque elas estão fazendo alguma coisa, estão ocupadas, de repente aquele momento não dá. Mas às vezes quando o supervisor volta e conversa com ela e explica, olha, a senhora pode levar, o senhor pode até sofrer uma multa, né, no caso da não visita, e daí a pessoa acaba permitindo, né, a entrada. Então nós não calculamos assim a porcentagem por causa disso, né? Agora, aquela pessoa que realmente recusa e que não aceita de jeito nenhum, né, nem com a gente, nem com o supervisor, nem com chefia de campo, nem comigo, aí sim essa pessoa vai, né, a gente já encaminha e acontece isso. Mas, assim, desse tipo, é uma pessoa a cada 2 semanas, ou uma pessoa às vezes por mês, tem uma variação muito grande, né, diária e de consciência da pessoa também. Tá certo, já agradecendo então as informações, Pedrina Costa, gerente da divisão de zoonoses aqui da cidade de Limeira, conversou ao vivo com a Rede Família e elucidou questões importantes em relação à dengue e infestação predial aqui na cidade. Situação de alerta 1,6, então é o número registrado nessa pesquisa, Leandro. Tá bom, Ana. Olha, muito obrigado, viu? Pelas suas informações, agradeço também a Pedrina. Gente, a Ana volta a conversar conosco logo mais aqui no Tá No Ar Campinas, trazendo, é claro, muito mais informações aqui da nossa região.